Que bom. Ê! Saber que todo mundo que está aqui está focado na conexão com o bebê. Eu vou começar oficialmente, deixa só o Rodrigo dar o ok. Já podemos? Pronto. Então, bom. Claudinha! Meu Deus do céu, o que é isso? Peraí, deixa eu olhar vocês todos aí, porque daqui a pouco eu vou ficar assim, né? Peraí. Meu Deus, Su! Gente, coisa linda! As meninas eu vi de manhã. Então, que alegria, né, para mim, é poder lançar esse novo livro, Conexão com o Bebê, aqui em São Paulo. A gente lançou o primeiro livro lá em Salvador, o Bem Dizer, né, que é direcionado para tentantes, mulheres que estão tentando engravidar com consciência, sabendo que é muito mais do que um positivo. E agora a gente avança aí nos estudos para que a gente possa se conectar com o nosso bebê. O nosso trabalho, ele vem, né, ele tem como base, né, como conhecimento basilar, a ideia de que a nossa criança, toda criança que vem para essa dimensão, ela vem sabendo para a família que vem. Então há todo um preparo antes mesmo dela chegar. Só que algumas famílias, alguns casais passam, né, aparentemente por algumas dificuldades, né? Vai para o médico, recebe um diagnóstico, né? Percebe que há uma demora, uma espera, e muitas vezes esses casais pensam como sendo algo que é um castigo, uma punição, um porquê comigo e por aí vai, sem saber que do outro lado existe toda, né, uma condução espiritual. Então a gente vem com esse trabalho para ajudar vocês, assim como esses ensinamentos me ajudaram a ter os meus filhos, a que vocês se conectem, né, com essas crianças aí no berço da criação. O que a gente traz? A gente primeiro tem que pensar que tudo é energia, né? Então tudo aqui é energia. E a gente, para trazer a nossa criança, precisa muito cuidar da nossa energia. Porque existe uma lei que diz que semelhante atrai semelhante. Os estudos atuais sobre as crianças que estão chegando nessa dimensão, eles mostram que são crianças que estão cada vez mais, né, exigindo dos pais tempo, amor, proteção, direcionamento com clareza. Então, para que isso aconteça, a gente tem que o quê? Despertar. Todo mundo aqui, ou a maioria quem já trabalha, acorda cedo, né, vai para o trabalho, volta de noite. E muitas vezes a gente não para pensar e fala, realmente, o que eu fiz no meu dia? Né? Como é que seria se tivesse uma criança aqui? Quem iria cuidar dessa criança? Essa é a pergunta que não quer calar na contemporaneidade, né? Onde a gente fica o tempo inteiro, muitas vezes, mais fora do que dentro. Então, consciente disso, eu tenho certeza que a criança que vem para vocês e que vem conduzindo vocês na jornada, né? Elas buscam de vocês maior consciência. Chegou isso para mim também. Eu não estou falando aqui de um lugar, de alguém que não sabe o que está falando, tipo, isso aí é teoria, né? Na minha jornada de tentante, chegou logo para mim esse recado, você precisa reprogramar isso daí. Eu acordava às 6 da manhã, chegava em casa às 10 da noite. E aí então parei para pensar, onde é que vai caber a criança aqui, minha gente? Quem vai fazer esse papel? Quem vai fazer a introdução alimentar, né? E aí você fala, mas na minha vida, eu fui uma babá. E eu pergunto para você, você gostou? Você achava normal, assim, tipo, que legal, hoje eu não vi minha mãe o dia todo? As lacunas emocionais ficam, né? E aí termina que a gente fica adulto, muitas vezes inseguro, né? Buscando, mas minha mãe fazia isso, hoje como eu lido com muitas tentantes, vem sempre para essa roda aí. Mas minha mãe trabalhava demais. Né? E se você for perguntar para a sua mãe, ela vai falar, eu estava fazendo o meu melhor, né? Para manter a casa, para você ter segurança. Só que aí existe uma coisinha que a gente precisa pensar, né? Quem poderia substituir a nossa mãe? Ninguém. O vínculo intrauterino é insubstituível. Mesmo para aquela criança, né, que precisou ser adotada, teve um processo, uma configuração, aquela criança já sabia daquela jornada, mas você veja, se você conversar com uma criança ou com um adulto que passou por um processo de adoção, ela vai falar, eu sou adotada, né? Muitas não compreendem, tipo assim, o vínculo intrauterino ficou um registro, essa conexão com o bebê, ela existe.
Entende? Então a gente deve sempre parar para pensar, o meu papel aqui enquanto mãe, né? Qual é? A maternidade consciente vem exigindo e vem trazendo para a gente cada vez mais clareza de jornada. Se você é aquela pessoa que você já reconhece, esse é o nosso trabalho de tentante consciente. Poxa, eu trabalho demais, eu não tenho tempo para meu filho, ou eu estou passando por uma situação financeira muito ruim. Precisamos ajustar isso antes, se possível. Né? Se possível, claro, cada um sabe aqui da sua jornada. Chama o marido para quem tem um parceiro. Quem não tem parceiro já precisa fazer as adequações que precisa também. Hoje, com a fertilização in vitro, há muitas mulheres, eu atendo algumas, elas não têm parceiro e elas recorrem à fertilização in vitro. E elas precisam assumir uma jornada, né, uma maternidade solo, que exige dela também uma maturidade espiritual. Para poder lidar com a criança, ela precisa custear aquele tratamento, é todo um movimento diferenciado. Então, o que a gente traz nesse novo livro, Conexão com o Bebê, é clareza e amor, né? Porque a gente sabe que o que a criança hoje, ela busca, sempre quis, a gente enquanto criança, amor dos nossos pais, segurança, né? Saber que a gente está protegido. Quando a gente tem algum problema, a gente recorre a quem? Até hoje, né? Vou ligar para minha mãe, para contar, vou ligar para meu pai. Essa sensação de segurança é importante, né? E tempo de qualidade. A conexão com o bebê, ela traz muito aí nessa perspectiva. E o que afasta isso dessa tríade, digamos assim? Hábitos nocivos. A gente tem a tendência de passar a mão mesmo por questões que a gente já sabe. Não faz bem, mas eu faço. Não é assim? Não faz bem. Eu sei o que não faz bem. Por exemplo, você tem um diagnóstico de diabetes, você sabe que não faz bem, mas você come açúcar. Um exemplo, né? Você sabe que quando você está raivosa, por exemplo, você não quer ouvir ninguém e você fica transtornada, né? E aí você fala, meu Deus, como é que eu vou dar amor a uma criança se eu estou raivosa? Aí você vai falar, eu vou negar a minha raiva? Não. Eu vou entender, eu estou ficando raivosa por isso. Logo, eu preciso trabalhar esse hábito meu que eu tenho de reagir com agressividade. A gente tem, né, uma visão na psicologia dessa questão da sombra. Por isso que a maternidade consciente traz para a gente muito essa perspectiva de que a criança vai lembrar aquilo que aconteceu comigo na infância. O seu filho vai lembrar isso. Durante a gestação, a mulher passa por muitas também inquietações. Da onde vem isso? Da sua memória, né? De uma memória que ficou de um registro. Então, a gente precisa compreender que o papel da mulher, né, na jornada mesmo de tentante, é perceber que é muito além do positivo. O papel da mulher na maternidade é você proteger, né, e acolher a inocência da sua criança. De 0 a 7 anos, o nosso papel enquanto mãe é defender a inocência da nossa criança. Como é que a gente defende a inocência da nossa criança? É aí que está o negócio. Porque alguns livros nessa pegada espiritual que a gente trabalha, começa com um despertar que é muito, muito claro. E aí seria algo mais polêmico, cada um vai refletindo aí aquilo que lhe cabe. Mas um dos líderes espirituais, muito polêmico, inclusive o nome dele é Osho, ele fala, né, que de 0 a 7 anos a gente tem que preservar a inocência da nossa criança e, sobretudo, não apresentar nenhuma religião a ela. E aí mexe com a gente demais, né? Porque a gente logo cedo vamos batizar a criança, achando que a gente está fazendo o melhor. Preciso apresentar a criança a Deus. Só que aquela criança, aquele ser espiritual, já tem uma bagagem espiritual que precisa ser preenchida a partir da perspectiva dele, não da minha. Mas é polêmico, é cada um na sua jornada. Né? Então, meus filhos, por exemplo, eles ainda não são batizados, eu ainda estou amadurecendo isso dentro de mim. Por que Osho fala isso? Porque ele fala que não tem nada mais precioso na vida do que você ter uma crença espiritual. E essa crença espiritual, ela precisa vir de você. Entende? Quantas pessoas aqui, se eu perguntar para vocês, quem aqui foi batizado e segue firmemente aquela religião? Teremos aqui, mas vamos ver quem aqui segue firmemente a religião de batismo. Mas não é falar que vai, não. Frequenta, defende, compreende, elabora. Quem mais? Não são tantas assim. Porque muitas vezes a gente vem do processo para agradar os nossos pais, mas a nossa real natureza pede outra coisa.
Entende? É isso aí. Né? Quantas vezes também, aí uma outra perspectiva da proteção, você deixa, né, de agradar o seu filho com medo da expectativa do olhar do outro. Quer ver uma coisa? Por exemplo, seu filhinho está brincando lá e aí você pequeno, e aí vem alguém brincar com aquele brinquedo. O que é que a mãe normalmente faz? Ah, meu filho, dê para ele. Ah, você é uma criança muito maldosa. Às vezes a mãe pensa, ele está sendo ruim, não está emprestando para o coleguinha. Mas esses estudos que a gente faz mostram que ele precisa ser respeitado. Se o seu filho não terminou de brincar, ele não precisa emprestar o brinquedo dele para ninguém. Porque senão ele fica assim como a gente, preocupado com a opinião dos outros. Né? A gente fica preocupado, não, você quer uma água, não posso negar, porque se eu negar, vai achar que eu sou uma pessoa ruim. Então a gente vai aprendendo no nosso processo, equivocadamente, a sempre estar atento à necessidade do outro. Mas a nossa necessidade, ela vai ficando, né? Vai se perdendo. E aí essa inocência nossa deixa de existir. Aí agora, com 30 anos, 40 anos, a gente quer voltar ao lugar de origem, que é o lugar da criança. Né? Já imaginou? Imagine eu sem aqueles medos que eu aprendi. Eu ficava imaginando, eu falei, nossa, eu aprendi a vida toda que a vida era difícil. Meu pai é uma pessoa maravilhosa, a pessoa que eu amo, eu mais amo no mundo, eu acho que é meu pai. E meu pai fala, menina, mas a vida é difícil. E eu acolhi aquilo como uma verdade. Né? Até entender que era uma visão dele, é uma construção dele. Então a gente tem que ter cuidado enquanto mãe consciente, enquanto pai consciente. O que a gente vai levar para o nosso filho? Que palavras a gente vai levar para o nosso filho? O que a gente quer com essa construção? Né? Qual é o nosso papel nessa mediação? Né? Ou senão, quantas vezes a gente fala assim, eu quero que meu filho seja tal coisa. Mas quem é você? Vou usar um termo bem baiano, no jogo do bicho. Para querer que seu filho seja alguém, deixa ele se expressar. Não deixa ele se expressar. Às vezes a gente pega assim, não, ele tem que ser tal profissão, médico. E eu falei, não tem nada a ver com isso, ele quer ser dançarino, gente. Mas dançarino na sua visão. Entende? Ele tem habilidades, ele tem um mecanismo dele. Agora, qual é o papel do pai? Observar, claro, você vai orientar, mas você não vai impor. Há uma diferença. Né? Ou você faz isso ou você não faz. Então, esse discurso autoritário, as crianças da nova era, elas já não estão mais assim. Eu não sei vocês, mas eu apanhei de palmatória. E eu não me vejo fazendo isso com meus filhos. Né? Eu não me vejo fazendo isso com meu filho. Meu Deus, Gael, me dá a mãozinha aí. Eu não consigo enxergar isso. Mas naquele contexto que a gente viveu, minha mãe, né, filha de militar e tudo mais, ela pensava que aquilo a educação tem que ser assim. E ela ainda brinca comigo e fala, é por isso que você é essa pessoa maravilhosa. Aí eu fiz, porque a senhora não sabe o movimento que eu venho fazendo dentro de consultórios de psicologia, espiritualidade e por aí vai, né? É verdade. Então a gente tem que parar para pensar, ninguém quer uma maternidade perfeita, até porque ela não existe, é muito de tentativa também, mas de consciência. Vamos tentar de forma consciente, é diferente, né? Aquilo que a gente não sabe, poxa, eu não sabia que não emprestar se meu filho emprestar o brinquedo, vai trazer nele questões de insegurança, de baixa autoestima. Agora você já sabe. Né? Para isso que a gente estuda, tá? E existem muitas aí estudiosas, eu gosto muito da Laura Gutman, aqui na livraria você com certeza vai encontrar o livro dela. Ela tem um livro ótimo, Maternidade, o Encontro com a Própria Sombra. Ali traz uma clareza de jornada incrível. Ela vem trabalhando isso há 30 anos, eu acho que vale a pena aí a dica. Claro, com uma leitura também, a partir do que você pode dar. Porque eu sou muito disciplinada, e aí eu fui pegar aquele livro à risca, e chegou uma hora que a minha maternidade ficou pesada com meu filho Gael. Porque ela fala claramente ali, a criança quer colo. Pronto, Gabriela estava o dia todo ali. A minha vizinha tudo fit, tudo maravilhosa, tudo passeando e eu ali, ó. E chegou uma hora que eu falei, meu Deus, e Gael até hoje, Gael tem 4 anos, ele olha para mim e fala, mãe, colo. E aí no livro vai dizer, se ele pede colo é porque ele precisa de colo. E aí não importa, você pode estar em qualquer lugar, você vai parar para dar aquele colo, né? 16 quilos, entende? Eu não sei, se você falar para mim, Gabi, pega essa água de 20 litros e coloque no bebedouro, eu não consigo, mas carregar meu filho eu consigo. Coisas da maternidade. Tá? Então, assim, você vai lendo ali os autores, o Conexão, sempre nessa perspectiva da sua também leveza. Às vezes você não vai estar pronta para fazer aquilo. Você fala, isso aqui não está me trazendo leveza. É porque não é para você naquele momento ou nunca vai ser.
certo? Não existe uma verdade absoluta, então é importante a gente pensar sobre isso. Mas o que a gente quer trazer aqui para vocês, como o despertar mesmo da jornada, é que trazer uma criança para essa dimensão requer maturidade espiritual mesmo. Isso independe se você é católico, se você é budista, se você é espírita. A gente não está falando de qual é a sua religião e nem que religião você tem que seguir, não existe isso não. Existe a sua fé, a sua crença, os valores que você quer transmitir para o seu filho para que ele possa, né, contribuir para a sociedade. Não dá mais para a gente manter essa cultura do medo, né? Tudo é medo, você liga um telejornal, é terror, né? Você conversa com uma tentante, meu Deus, porque fulana perdeu o bebê, e fulana está sem trompa, e fulana... Calma, aí você fala, não, Gabi, mas você quer fugir da realidade? Não. Existe a realidade por meio do sofrimento, existe a realidade por meio do amor, sendo que o sofrimento é puro medo. Entende? Aí você tem que fazer aquela escolha, eu quero viver uma realidade ancorada no amor. Essa realidade ancorada no amor, ela vai trazer para você uma jornada mais leve, mais bondosa, né, mais tranquila. Não significa dizer também que você não vai passar por situações de dor e sofrimento no caminho. Perda sempre gera dor. Né? Quem aqui, né, perdeu um ente querido, ninguém está falando isso, mas você vai olhar para a sua jornada e falar, é seguro viver em paz. Né? Trazer essa consciência para você do que é seguro viver em paz. Tá? Então, trabalhar esses hábitos, esses rancinhos que eu falo. Eu costumo dizer, se você passou por alguma situação, onde eu chamo, né, de um bebê sobrevivente, né, de uma criança, de um adolescente sobrevivente, ou seja, aquela pessoa que passava apuros e ninguém socorria, ou você fala, meu Deus, ninguém me vê, eu estou invisível, tem que parar em você. Né? Sei lá, eu não tinha, minha mãe não colocava lanche na minha lancheira, eu ficava com fome na escola. Aí um dia você vai esquecer e falar, eu também ficava assim, né? O que é que tem? Aí você vai perguntar, eu gostava, não gostava. Não faça. Então, se você esqueceu, você fala, esqueci, filho, me desculpe. Mamãe esqueceu o seu lanche, né? Não sei o que aconteceu, não vai mais acontecer. Você entende a diferença do que você naturalizar o que não é bom? Que é muitas vezes o que acontece, né? Minha mãe não fazia, mas eu estou aqui até hoje, não morri, né? Que bom que você está tendo essa oportunidade de recomeçar. Então, deixar de lado esse ranço da sobrevivência. Nós podemos, sim, viver uma jornada consciente. Tem uma médica que falou assim para mim, Gabi, que nada, não, eu mamei, foi a vida toda a mamadeira, estou aqui firme e forte. Eu falei, beleza, e você gostava? Aí ela falava assim, para mim tanto fazia. Aí eu perguntei para ela, você reconhece como sendo o ideal? Ela fez, não. Se você também reconhece como não sendo o ideal e você pode fazer, você faça. Né? Então, são esses aspectos que eu acho importante da gente poder abordar numa jornada de tentante consciente, de gestante consciente. A gestação traz para a gente também, não só uma questão hormonal, eu quero dormir, não é só isso não. Traz dúvidas, traz anseios. E eu vejo muitas mulheres grávidas que ao invés de se conectarem com o seu bebê, estão preocupadas mais com as situações de fora. Vou me mudar agora grávida. Tudo bem, você pode se mudar grávida. Mas sempre separe um minutinho do seu dia para você se conectar com o seu bebê na barriga. Tudo que você pensa, tudo que você fala, tudo que você faz, as conversas que você tem, vai passar para o bebê. Eu já compartilhei essa história uma vez e vou compartilhar de novo aqui. Uma grande amiga minha, grávida de meu segundo filho, fez assim, amiga, eu preciso lhe encontrar, porque eu preciso desabafar, que eu não estou muito bem em tal área da minha vida. Aí eu falei, amiga, não vou lhe encontrar, não. Aí ela fez, por quê? Eu falei, ela já sei, porque você está grávida, porque ela já sabia dessa minha língua. Eu falei, exatamente. Eu falei, eu não acho justo levar meu filho para ficar ouvindo você ficar falando mal, porque ela fala mal de tal pessoa. Eu já tenho uma opinião formada que não vai te ajudar, porque eu não sou psicóloga. Procura uma psicóloga, por favor. E aí ela foi procurar psicóloga. E ela falou, amiga, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Quer dizer, eu protegi o meu filho daquela carga emocional que não era minha, porque isso a gente também tem que ter esse cuidado. Senão a gente fica achando, não, imagine se eu tivesse essa crença de satisfazer. Não, claro, amiga, não, claro, eu vou ficar lá falando mal de não sei quem, mas não é justo, gente. Né? Então a gestação a gente enxerga como sendo algo sagrado mesmo. O que não significa dizer que você não vai sentir coisas ruins. Claro que você é humana. Alguém vai lhe contar uma história e você vai passar mal, mas você pode conversar com seu filho e falar, calma filho, estamos em segurança.
né? Ah, aconteceu tal situação, sua avó. O que acontece muitas vezes? Durante a gestação, alguém da sua família pode passar por um processo de doença. Aí, ao invés de você ficar pensando, ai meu Deus, eu estou com medo que fulana morra, ai eu estou com medo que ela piore, você vai sempre visualizar aquela pessoa saudável, feliz. É assim que você contribui, a gente se conecta com o outro de campo para campo, entende? É de campo para campo. Então, se eu olho para a pessoa, ou se eu estou distante, ai estou preocupada, você está minando o campo da outra pessoa. E seu filho na barriga vai sentindo aquilo também. Eu passei por essa experiência, né? Minha mãe estava em tratamento de um câncer de tireoide. E aí, quando eu engravidei de Gael, e eu falava o tempo todo, eu falava, vovó vai ficar bem, vamos confiar. E eu olhava a foto de minha mãe, e eu falava, minha mãe é saudável, minha mãe é saudável. Minha mãe está aí, minha gente, firme e forte, com 2 netos meus, 2 do meu irmão, e seguindo a jornada dela, e graças a Deus está curada. Então, assim, naquele momento, eu direcionei para o amor, mas eu poderia ter direcionado para o medo. Ia gerar, e Gael é apaixonado por minha mãe. Gael tem uma paixão por minha mãe, tudo é minha avó Ivete. Né? Então, assim, eu creio que tem muito isso. Eu joguei muito amor para aquela situação de dor para minha mãe. Então, essa consciência a gente precisa ter, porque a vida não para a gente engravidar. A vida não para. A gente fala assim para mim, Gabi, olha, não é o melhor momento de eu engravidar agora, porque agora eu estou passando por tal situação. E quem lhe garante que durante a gestação e depois da gestação não vão vir situações difíceis para você passar? Então, a gente não nega a experiência, a gente vive a jornada, a gente vive a experiência, tá? Sempre conversando com o nosso bebê com sinceridade. Olha, a mamãe está sentindo isso, posso até ter uma caderneta, eu gosto muito de indicar a caderneta. Você fala, a mamãe está sentindo isso, a mamãe está insegura, mas não tem nada a ver com você. Às vezes você vai se desentender com o seu marido durante a gestação, né? E é claro, é muito importante ter essa clareza, porque eu lembro que meu marido queria ter umas DR grávida, eu falava, anota para depois do parto. Eu falava, anota aí para depois do parto, para você não esquecer. Ele falava, não, mas eu quero falar agora. Eu falei, você não está entendendo esse negócio, anota. Anota, eu falava, seu pai é assim mesmo, muito fofinho. E eu tirava de tempo. Porque imagina, ficar umas DR besta que não fala nada com nada, né? Não, anota aí. Ele já tinha esquecido, o negócio passava, tudo se resolvia. E aí ficamos nessa brincadeira, nessa piada interna. Até hoje eu falo, anota aí, para depois da amamentação. Que aí eu estava amamentando ele, eu vou brincando com ele assim, mas é porque é verdade. O que é mais importante, né? É você manter a sua paz interior e você se conectar com o seu bebê ou ficar criando tensões, não é? Não é quem manda mais, luta, não, a gente não segue essa lógica. Não fala para o marido, meu amor, estou grávida, graças a Deus nossa família está aqui, a gente está vivendo a nossa experiência, vamos nos conectar ao nosso bebê. Isso é o mais importante. O nosso bebê, quando vem ele vem de outra esfera e ele vem buscando acolhimento e segurança. Não se esqueçam disso. Então não adianta, a toalha molhada, gente, é tudo uma besteira. Nada é mais importante do que esse momento de conexão. Nada, tá? Então busca sempre essa paz interior. O mundo não vai parar para isso. Então você precisa parar por você. Né? Fala, minha gente, então minha amiga, amiguinha, procura uma psicóloga. Eu lembro que teve uma certa feita que eu já estava com o Benicinho. E aí, uma grande amiga minha foi lá para Salvador e ela porque queria me ver. E amiga, eu quero lhe ver, porque a gente vai comer uma moqueca de camarão. Eu falei, meu Deus, eu não posso comer moqueca de camarão. Meu pediatra, ou meu obstetra disse que não é o momento agora. Aí eu olhei para ela e falei, amiga, deixa eu te falar, não vou lhe ver não. Ela fez, não, amiga, eu super entendo. Aí eu lembro que minha mãe fez assim, como é que sua melhor amiga vem aqui e você não vai ver ela? Aí eu disse, mãe, nada é mais importante. Não posso colocar isso em risco. Entende? Eu pegar uma estrada para ir visitar ela. Ia ser aquela companhia que não podia compartilhar daquele momento. Eu falei, não, o meu momento está pedindo recolhimento. Nós precisamos ter autonomia de jornada. Se a gente não tem essa consciência, a gente fica circulando ali entre um e outro. Não vale, né? Como a gente fala, a jornada é toda sua. Então você precisa saber dizer não. Dizer não faz parte de um processo onde você vai começar a ter mais clareza, tá? Se não tá bom para você, diga, assim não tá legal. Mas a pessoa não vai entender. Então seria muito cruel a gente ter que dar conta de tudo que a pessoa pensa em relação a gente, né? Lembrando que a pessoa pensa a partir da historicidade dela, do que ela já viveu, né? Das referências que ela tem, o que é a jornada para ela. Entende? Então, se minha amiga, por exemplo, tivesse essa crença do tipo, estou sendo rejeitada, né? Ela ia falar, poxa, por que Gabi não foi me ver?
Mas ela não tinha, graças a Deus, ela sabe que eu sou muito franca, ela, não, amiga, se você falou, já entendi, é porque vai ser melhor, pronto, acabou. Né? Então a gente tem que ter essa consciência. Então a gestação vai trazer para você também esse momento de conexão com o bebê o tempo inteiro. Tem práticas que vocês precisam fazer no primeiro trimestre, no segundo trimestre, o parto, né? Já estudar sobre parto. Qual seria o parto que funciona para você? Eu costumo dizer, né? Tem o parto vaginal, tem a cirurgia cesárea, como chamam, e tem o seu momento aí de parir. Porque às vezes você quer se encaixar naquele momento, você fala, meu Deus, mas o meu foi tudo diferente. Então, né, somos assim. Então, mas estudar sobre parto, estudar sobre pedagogia, né, qual é o tipo de escola, né, que tem a ver com o meu filho, que vai ajudar ele a se desenvolver. Isso é um papel de um pai consciente, isso é um papel de uma mãe consciente, né? A gente tem que ter essa compreensão. E também começar a inserir nessa jornada aí, junto com a criança, práticas diárias onde ele possa se desenvolver e se sentir pertencente. Eu lembro que, como a gente fala muito sobre, não fala sobre espiritualidade, assim, a gente fala sobre, sobre espiritualidade, mas não sobre uma religião específica. E aí Gael, com 4 anos, meu filho, ele solta cada preciosidade, minha gente, que é coisa linda. Ele virou para mim esse dia e falou assim, eu adorei a prosperidade da Disney. Eu olhei para a cara dele, foi. Eu adorei a prosperidade da Disney. Gente, eles são uns termos assim, sabe? E ele fala gratidão e não sei o que. Então, assim, a gente começa a ensinar para o nosso filho o que é, né? Viver uma experiência leve. Né? Eu virei para ele estava num parque lá que a gente foi, né, passeando de férias, aí eu falei para ele, Gá, se sentir medo, sorria. Aí ele, entendi tudo. Daqui a pouco tá ele na montanha-russa. Aí quando eu falei, Gá, você achou engraçado? Ele falou, se sentir medo, sorria. E aí ele estava ali dando risada. Eu falei, mas você gostou? Ele, eu achei irado. Então, assim, a gente vai começar a mudar aquela percepção de que medo, ai meu Deus, o medo, eu vou segurar, eu vou cair, Não, vamos tentar dar uma leveza, vamos colocar amor nesse medo, né? E é assim que a gente vai ajudando, né, a sociedade a evoluir, a gente vai ajudando o nosso entorno. Não sei se vocês perceberam, quando a gente muda para melhor, o nosso entorno muda também. E às vezes você fala assim, nossa, fulana está diferente, é porque a gente mudou. Né? E a nossa energia, ela vai, como é que eu posso dizer, ela vai caminhando a partir da outra energia que a gente vai se conectando. Então, tudo é conexão. Tá, minha gente? Somos todos um. E eu desejo a vocês que estão tentando engravidar, clareza de jornada, clareza de jornada, amor, né? Consciência para esse despertar. Se o seu marido, estou vendo que tem vários maridos aqui, que bom, hein? É gratidão que chama. Não estiver na jornada, nessa mesma pegada que você, não tem problema, minha gente. Isso não é um motivo para vocês disputarem, nem para vocês brigarem. É para vocês trabalharem a harmonia desse casal. A harmonia não vem quando um vira subserviente do outro, não. Tem que me atender, tem que... Não, a harmonia vem quando a gente respeita que está cada um em um tempo. Assim como o seu filho é um ser espiritual, o seu marido também é. Você também é. Então, se ele prefere, como o meu marido preferia, sei lá, videogame, outras coisas no momento dele, foi o melhor que ele podia dar naquele momento, deixou ele bem à vontade, mas eu já tinha despertado para isso, o que não significa dizer que eu era melhor do que ele. Mas naquele momento a vida estava me convidando para essa conexão e eu acolhi para poder receber. E nesse processo ficou muito claro para mim que o filho ele vem por essa energia da mãe. O que também não significa dizer que a energia do pai não seja importante. Então, quanto mais o casal estiver alinhado, melhor. Mas se porventura seu marido estiver no outro movimento, acolhe e vai aproveitando, né, com esse mestre aí a ter paciência, a ter tolerância, a perceber que nós somos diferentes. E para você que está gestando aí, muita conexão. Para você que tem um bebezinho nos braços, já estou vendo ali, que você olhe para essa criança, sempre honrando essa criança por ter escolhido você. Que você possa olhar para a sua criança com o amor. Você pode falar, poxa, mas eu não recebi tanto amor assim. Mas você tem que pegar da centelha divina que faz parte de você. Porque às vezes a gente não recebeu esse amor todo da nossa família. Falar, eu não sei o que é o amor. Comece a cultivar, comece a se permitir. Né? A gente sabe como é gostoso ser amada. Quando alguém lhe agrada, você fala, nossa, muito obrigada pela lembrança. A gente pode fazer isso com o nosso filho. Não perder a oportunidade de dizer para ele, muito obrigada por ter me escolhido. Né? Muito obrigada por você enxergar em mim, né? Essa pessoa, essa mulher que vai poder lhe ajudar. Eu estou aqui para lhe ajudar, para lhe apoiar, para lhe honrar. Né? Precisamos honrar
tá? Aquele lá em cima que nos escolheu e, claro, que veio com toda a melhor intenção do mundo, né? Para poder alegrar a gente, para poder sorrir. Ó, coisa linda ali, ó. Todo feliz. Isso aí, minha gente, é que tá aí pra gente, tá bom? É alegria. A alegria é um imã para milagres. Por isso que a gente deve sempre se alegrar. A jornada de tentante tem a sua particularidade, a gestação tem sua particularidade, o puerpério tem sua particularidade. Se você for conversar com uma tentante, ai meu Deus, eu não aguento mais esperar, será que eu vou ser mãe? Para a gestante, ai não estou mais aguentando essa barriga, esse enjoo, eu estou pesada. Para quem tem um bebezinho, gente, eu preciso dormir. E aí como é que a gente faz? Esse é o nosso desafio, colocar a gratidão na frente para que a gente tenha leveza, tá bom? Muito obrigada, foi um prazer estar aqui com vocês. É gratidão que chama, viu, minha gente? Ei, Claudinha, minha linda. Obrigada. Estou aqui agora à disposição de vocês para a gente se abraçar, tá bom? Obrigada.